Oi, pessoal do YouTube! Olha onde eu estou. Estou no terraço da minha casa. Tô batendo um solzinho gostoso aqui. Olha a vista ali. Aí eu resolvi ligar a câmera pra conversar com vocês, porque eu fiz uns stories sobre um tema interessante que eu queria compartilhar no YouTube aqui também. Vai ficar com esse fundo aqui mesmo, gente. É o que temos. Roupa dos vizinhos no varal. Eu já comentei aqui algumas vezes, mas todo inverno, passa inverno, entra inverno, eu fico com o mesmo sentimento de querer me mudar. Por quê? Porque meu apartamento é um gelo. O apartamento é muito frio. E eu já morei uma vez numa casa que era muito gostoso, batia sol o dia inteirinho. Então toda vez eu fico, ai, nossa, que saudade daquela casa. Ai, que vontade de arrumar uma outra casa que bate sol o dia inteiro pra eu não ficar sofrendo no inverno. E aí, gente, eu tenho um terraço aqui que é compartilhável, né? Não é só meu, mas é compartilhável. Mas assim, é só sob escada. Entendeu? Só sob escada, tem um solzinho tão gostoso aqui. E eu tenho a sorte, né, de trabalhar em casa. Então, assim, a moral da história que eu quero passar para vocês é que muitas vezes a solução do nosso problema está a uma escada de distância. A gente muitas vezes foca no problema ao invés de focar na solução. Então, essa é a primeira mensagem do vídeo, mas eu vou descer lá embaixo, porque aqui tá fazendo muito barulho, eu acho que vai ficar ruim. Aí eu vou descer lá embaixo, já tomei um pouquinho de sol, já esquentei, e aí a gente continua a nossa conversa, que é um assunto ainda mais importante, umas mensagens ainda mais importantes, quero compartilhar com vocês aprendizados da minha última turbulação que eu passei. Então, vem comigo que eu vou adorar ter sua companhia por aqui. Prontinho, gente, estou aqui no meu devido lugar, na sombrinha fresca, espero sem ter muitas interrupções para a gente conversar sobre os principais aprendizados que eu quero compartilhar aqui com vocês de um momento de turbulência que eu passei nos últimos dias e eu acredito muito que nada por acaso, que tudo que eu passo tem um propósito, tem um motivo, às vezes é para me fortalecer em algo que eu estou fraca, às vezes é para aprender, é sempre ou um aprendizado ou um livramento. Sempre tem algo a mais ali, sabe? Às vezes eu sinto até mesmo que Deus tá me forjando, sabe? Que Deus tá me moldando para ser quem Ele quer que eu seja, sabe? Se eu entreguei minha vida a Ele, vai fluir conforme a vontade dele. E eu aprendi também a enxergar Deus em tudo. Eu tenho certeza que tudo que eu passei não foi em vão. E também serve, né, para mim passar aqui adiante, porque a gente aprende com nossos erros, né? A gente pode compartilhar para que as pessoas que estejam passando por algo semelhante do que eu passei possam aprender, possam até de repente evitar que algum desses erros aconteça para não passar pelo que eu passei. Eu não consegui entrar em detalhes porque o que aconteceu é muito relacionado a mim, a minha família, coisas mais íntimas, mas eu acho que o aprendizado que é o mais importante para compartilhar, tá bom? Então é o seguinte, tudo aconteceu de um dia para o outro, né? É muito louco isso, porque muitas vezes a gente tem a sensação de que nossa vida tá fluindo tudo leve, tudo tranquila, e aí sim, às vezes, de repente, do nada, pum, parece que, né? E foi essa sensação que eu tive. Tava fluindo tudo muito bem, e aí de repente eu comecei a sentir uma energia pesada aqui no meu lar, na minha casa, eu comecei a ficar mais impaciente com as coisas. E sem entrar muito em detalhe, eu tive um momento explosivo com meu filho num dia e no outro eu tive com meu marido. E gerou um conflito muito grande em casa, gerou um sentimento, uma sensação muito ruim ao meu redor. E aí, em um dia, eu tava aqui, exatamente nesse cantinho aqui no chão, e eu olhei para a janela, olhei assim ao redor da minha vida, de tudo que estava acontecendo, e eu fiz as seguintes perguntas para Deus. Eu tô com uma colinha aqui, gente, porque eu anotei tudo no meu diário. Porque eu sou dessas, eu também incentivo vocês a escreverem seus sentimentos, a escrever seus pensamentos. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal, é até científico, né? Isso até terapeutas indicam fazer isso, psicanálise cristã também indicam fazer isso. E eu voltei com esse hábito, eu tinha perdido um pouco desse hábito, e eu voltei porque eu sei da importância de quão benéfico é. E aí eu queria já deixar esse conselho para você também. Então, no meio do caos, eu sentei no chão do meu quarto e perguntei para Deus: o que isso está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Foi a primeira pergunta que eu falei: Deus, o que é isso? E aí depois eu perguntei para ele assim: o que o Senhor quer de mim? Né? Porque eu senti que alguma coisa ali, eu não estava conseguindo enxergar alguma coisa. E aí eu falei isso pra ele: ó, tem alguma coisa que eu não tô conseguindo enxergar, o que é?
E aos prontos, gente, eu tava chorando, eu tava assim, sabe? E imediatamente, gente, sem brincadeira, quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, é impressionante. Imediatamente eu senti muito forte no meu coração uma calmaria, uma paz e uma vozinha assim interna, sabe? De uma voz interna, falando assim: primeira coisa, se organiza. Ele falou pra mim: você precisa fazer uma autoanálise de tudo que você quer mudar, de tudo que está acontecendo que você quer melhorar, faça um plano de ação. É a primeira coisa que eu escutei, que eu senti, e é a primeira coisa que eu fiz. Então eu tava aqui, aí eu tava sentindo muito frio, eu subi lá em cima, até chamei meu filho no dia que esse dia ele não tinha ido pra escola, e eu falei pra ele: filho, eu tô indo lá no terraço, você vai lá com a mamãe? Ele: vou. E aí a gente ficou lá no solzinho lá, e aí eu fui escrevendo tudo isso que uma das coisas, né? Primeiro eu fiz um plano de ação, eu anotei tanto no Notion, como nesse caderno aqui também, ó. Esse caderno aqui meu que tem muitas coisas. Tem orações, então eu falo isso pra vocês também. Tem um caderno, né? Não só digital, mas tenha também pra você expressar seus sentimentos ali, sabe? E aí, ó, sem brincadeira, eu tenho até a data aqui, ó. Dia 12/8/2025, tá bem? E aí eu fiz o plano de ação de mudança de vida, né? Montei até com sentidos estratégico, foco e fé. E coloquei prazo também, e aí eu fui colocando de várias áreas, ó, espiritual, coloquei também de área de controle emocional, porque igual eu falei pra vocês, eu senti que eu tava muito descontrolada emocionalmente, né? Gente, fazia muito tempo que eu não tinha essas explosões, é muito louco. Então eu quis entender o que estava acontecendo mentalmente, que me fez ficar muito, né, do jeito que eu estava. Então eu fiz, né, planos para controle emocional, independência financeira, fiz também sobre a independência financeira, foi bastante coisa que eu coloquei, ó, deu uma página e meia. Sobre o meu casamento, né, sobre a minha família, e fiz também um cronograma diário de rotina, que eu precisava me reorganizar nessa área também. Então, depois disso, gente, depois que eu me organizei, que eu me acalmei, que eu analisei, que eu fiz essa autoanálise, Deus revelou para mim alguns aprendizados, sabe? Isso foi acontecendo ao longo do que eu fui vivendo, né? Que eu fui vivenciando tudo aquilo lá e Deus foi revelando para mim os erros, né? Foi revelando para mim onde eu estava errando e onde eu precisaria melhorar, o que estava também gerando tudo que estava acontecendo ao meu redor. Então, o primeiro aprendizado que eu tive dessa tribulação, gente, que eu quero compartilhar aqui com vocês é: não entre em guerras que não é sua. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem nossas próprias batalhas. Eu sei que é uma coisa um pouco até contraditória, né? Porque quando a gente começa a servir a Cristo, a gente começa a querer ser como Ele, e Ele ensina muito sobre servir, né? Só que Deus, né? Só que Jesus, Ele também tinha os momentos dele de autocuidado. Ele tinha os momentos dele também que Ele se isolava, que Ele ficava ali em oração com o Pai. Então, Jesus também nos ensina a ter um momento para nós, para cuidar da nossa mente, para cuidar de nós mesmos. Então, quando você enfrenta uma batalha que não é sua, você vai entrar numa guerra, né? Você vai entrar em conflitos. Então, tome muito cuidado antes de você querer invadir o espaço do outro, porque muitas vezes a gente tem a melhor intenção do mundo, né? De aconselhar, de falar para a pessoa: olha, não é bem por aí. Mas, se a gente não souber fazer isso com amor, com zelo, gera discussões, gera conflito. E o que eu te digo, gente, é que quando a gente ama, a gente quer o melhor da pessoa. Então, eu não digo pra você deixar a pessoa se lascar sozinha. Principalmente quando a gente ama ela, né? Quando se envolve até mesmo filho e marido, por exemplo. São pessoas que a gente convive e às vezes o erro dela tá até afetando você. Então, nós temos como obrigação de ir lá e conversar com a pessoa. Mas faça isso apenas uma vez, gente. O resto, sabe o que você faz? Bota o joelho no chão em oração. Porque quando a gente fica muito insistindo, a pessoa vai se sentir ofendida e vai gerar discussão, vai gerar conflito. A pessoa vai se sentir confrontada. Ninguém gosta de ser confrontado. Até nós mesmos, quando a gente é confrontado pelos nossos erros, a gente se sente super mal, né? Muitas vezes, quando Deus faz isso comigo, eu agradeço muito e eu gosto quando Deus faz isso comigo. Mas é doloroso, né? Então, você imagina você fazer isso com uma pessoa.
gera muito conflitos. Então, não entre em guerras que não é sua, tá? Esse é o primeiro conselho e o primeiro aprendizado que eu tive. Ó, eu até anotei aqui, ó. Faça a sua parte com amor, mas não tente forçar nada, impor nada a ninguém. Só ajuda quem te pedir, isso é importante. Porque quando a gente vai tentar ajudar uma pessoa que ela não pediu conselho, isso também é complicado. Igual eu disse, por mais que você ama aquela pessoa e você faz isso pelo bem dela, muitas vezes ela não vê dessa forma. E aí, gente, vai gerar um conflito daqueles. Então, só dá conselho se a pessoa te pediu. Se a pessoa te deu abertura, mesmo assim, toma cuidado da forma como que você fala, certo? E ali eu coloquei também assim, amar às vezes é deixar a pessoa ir. Às vezes ela tem que aprender sozinha, lidando com seus próprios erros. Isso aqui também é importante. Igual eu falei pra vocês, dá um toque. Olha, pessoa, fulano, marido, filho, irmão, amigo, que tal, né? Propõe isso, que tal você dá uma avaliada nessa questão aí? Se a pessoa olhar pra você e falar, olha, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, deixa, só deixa. Porque da mesma forma que eu tô aqui compartilhando com vocês os meus aprendizados, os meus erros que me geram aprendizados, essa pessoa também vai ter o tempo dela. Então não adianta você ficar forçando a barra, sabe? Vai orar pra aquela pessoa, fala, Deus, essa pessoa tá se prejudicando, eu quero melhor pra ela, cura ela nessa área da vida dela, mostra pra ela coisas que ela não tá enxergando. E aí deixa com Deus. Deus, ele tem um poder muito maior que o nosso. Segundo aprendizado, que é um dos mais importantes. Toda vez que você errar, não fique por muito tempo se martirizando. Não sei se como é que é do lado daí, mas por aqui, eu sou de pessoa que eu sou muito perfeccionista. E eu me julgo, eu me avalio. Gente, eu acho que eu sou eu sou a pessoa que muitas vezes me prejudica, entendeu? Eu tenho uma autossabotagem em mim, eu tenho até a síndrome da impostora. Então, muitas vezes, eu mesmo me prejudico com os meus próprios pensamentos. Então, muitas vezes a gente tem que ser mais amorosa com a gente mesmo, sabe? Lidar com os nossos erros de uma forma mais amorosa. Então, eu até coloquei aqui, ó, um exemplo, ó. Desde a minha conversão, quando eu me aproximei mais de Deus, uma das coisas que eu mais tive medo é de errar com Deus. Eu acho que começou a pesar de uma forma maior. Quando você não tem esse relacionamento com Deus, quando você não tem o Espírito Santo habitando dentro de você, gente, é impressionante. Você erra e parece que você não sente direito as coisas. É uma coisa meio de louco, sabe? Mas quando você tá caminhando com Deus e você sabe, você tem a consciência daquilo lá é errado, parece que dói 2 vezes mais quando você erra. E aí, numa dessas coisas, numa dessas vezes aí, dessa turbulação que eu tive, eu me martirizei demais. E aí, quando eu tava em momentos de oração com Deus, eu falei pra Deus, Deus, eu não consigo orar, eu não consigo conversar com o Senhor. Eu apenas vou, eu falei pra ele assim, eu tô envergonhada e eu só vou chorar aqui pra você, porque você conhece meu coração, então eu não preciso dizer com palavras, eu só digo pra você que eu tô arrependida, que eu te amo e eu quero teu perdão. E eu fiquei ali me martirizando e eu fico até imaginando às vezes Deus olhando pra mim e falando, minha filha do céu, calma, não é bem por aí. E aí, gente, nesse mesmo dia que eu tinha feito a oração com ele, apareceu um vídeo pra mim. Gente, eu senti que esse vídeo era muito pra mim, porque eu senti como se tivesse Deus ali, o próprio Deus falando comigo. Que é uma das coisas que eu notei aqui que eu quero compartilhar com vocês. Ah, uma coisa interessante que eu coloquei aqui é que muitas vezes a gente até briga com o Espírito Santo, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo. Nesse dia específico, eu até xinguei o Espírito Santo, briguei com ele, falei, Espírito Santo, eu falei pra você, não deixa eu fazer essas coisas mais. Tipo, brigar, né, xingar, sei lá, uns sentimentos humanos nossos que nós geralmente temos. Eu falei, por que você tá fazendo isso? Eu falei tanto pra você não deixar, por que você não me segurou? Então a gente culpa até o Espírito Santo, coitada. Não tem nada a ver com nossas falhas humanas. Muito pelo contrário, ele vem depois pra nos fazer melhorar, pra nos constranger e falar, olha, errou, então bora aprender com o nosso erro, bora não fazer mais. Então, Deus, ele é muito amoroso com a gente. Então não precisa ficar ali se martirizando. Aí eu coloquei assim, ó. Deus falou comigo, me lembrando da passagem que estava em Romanos 8:37. Além do vídeo, ele também me passou, eu lembrei da passagem que está em Romanos capítulo 8, do 37 ao 39. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores,
por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Jesus morreu por nós, né, pelos nossos pecados. Isso não significa, obviamente, que a gente vai deixar a vida nos levar e falar, tá perdoado, Deus vai me perdoar, eu vou pecar aqui, depois eu peço perdão e fica tudo certo. Não é bem isso. Mas aqui nessa passagem deixa muito claro o nosso amor por Deus, o nosso amor não, o amor de Deus por nós, o nosso amor por Ele também. Mas o dele é muito maior, né? Como diz aqui, nada pode separar. Então, uma dos sentimentos que eu também sinto quando eu erro, quando eu peco, é nisso. Senhor, você não me ama mais. O Senhor tá triste comigo, o Senhor tá bravo comigo. E nesse vídeo, a pessoa falou exatamente isso pra mim, sabe? Eu senti que era pra mim. Ele falou assim, não, quando você erra, quando você peca, o seu pecado, ele te prejudica somente você. Deus não é atingido, Deus não fica impuro porque você tá sendo sujo. Deus é quem limpa, não ao contrário, porque às vezes a gente tem essa sensação, né? Ai, nossa, Deus tá chateado comigo, nossa, eu fiz isso e eu machuquei Deus, eu feri Deus, eu entristeci Deus. E, claro, né, eu não sei certamente como funciona o mundo espiritual, né, mas eu imagino que isso não afeta Deus, isso só nos afeta. Talvez ele tenha só aquele sentimento mesmo de pai para um filho, né? Quem é mãe vai me entender. Quando o filho erra, o nosso sentimento com o nosso filho é de tristeza no sentido, nossa, isso aqui que ele fez vai prejudicar somente a ele, né? Então deve ser esse sentimento que Deus tem por nós. E não no sentimento que a gente tem de talvez, de que gere uma tristeza em Deus e que Deus fica, ai, olha lá, ó, minha filha errando, ó, e começa a ficar triste com a pessoa e fala, olha, agora não serve pra mim mais, não sei, né? Dependendo do erro que você faz, dá esse tipo de sentimento de afastamento de Deus, sabe? Tipo, ai, nossa, Deus deve estar chateado comigo, Deus não é bem assim, sabe? Então essa passagem nos faz lembrar do verdadeiro amor dele. O amor dele, gente, é diferente do nosso humano. Nós, geralmente, quando nós sentimos coisas que Deus não sente, né? Essas coisas humanas que geralmente a gente sente quando a gente briga com alguém, raiva, rancor, ódio. Com certeza Deus não tem esse tipo de sentimento. Deus tem a ira dele, tem um momento de ira dele, a justiça dele. Mas eu acredito que tem uma passagem também que fala sobre isso também, né? Que o amor de Deus, ele demora para se irar. Quer ver? Eu acho que, se eu não me engano, eu anotei aqui também, ó. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 4 ao 7. O amor é paciente, bondoso e justo, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, uma vez eu vi um devocional que estava falando sobre isso, né? Essas características que sobre o amor também define Deus, quem Deus é, né? Então, é isso, gente. Basicamente é isso. Deus, ele é amor, ele demora para se irar, né? Não significa que ele não se ira, que ele vai deixar também o ser humano fazer o que quer e não vai ter justiça, né? Mas ele demora a se irar. Então a gente tem que se agarrar a ele, esse amor puro e verdadeiro de Deus, que não é semelhante ao nosso, porque o nosso é falho, né? Mas o de Deus não. O amor de Deus, ele é perfeito. Terceiro aprendizado, que eu já relatei aqui algumas outras vezes e eu quero deixar isso muito claro, porque essa tribulação que me causou também me fez lembrar muito enraizado sobre isso, que é: se vista da armadura de Deus. Enquanto estivermos aqui, a gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por batalhas, né? E para vencer cada uma delas, vamos nos vestir. Nós precisamos vestir da armadura de Deus. E todos os dias, tá? Então eu até coloquei essa passagem que está em Efésios, no Efésios 6. Eu já deixei essa passagem todo dia para mim, está sempre me lembrando, eu quero ler aqui para vocês também, para, né, vocês também deixarem aí bem alinhado em algum canto. Eu tenho um planner que chama Seu Escudo Tá Aqui. Eu vou colocar essa parte também no planner, vou atualizar ele para vocês, vou deixar na descrição. É um propósito de oração também para vocês estarem fazendo, para vocês estarem se fortalecendo. E aqui eu vou ler, ó. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos,
mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, se vista todos os dias da armadura de Deus, que é isso que vai nos fortalecer e nos ajudar a vencer as batalhas. Claro que vai ter uma ou outra que a gente vai cair, mas Deus está sempre ali nos erguendo, sabe? Eu senti que nós não somos nada sem Deus, gente. Inclusive, tá um dos nossos aprendizados aqui também, ó. No aprendizado 4, eu queria também falar para vocês não subestimar os sonhos que você tem. Porque antes de tudo isso acontecer, gente, eu tive uma revelação em sonho. Toda vez que vocês tiverem sonhos que eles se repetem, eles podem até mudar a variação do sonho, mas o significado do sonho eles se repetem, pode ter certeza que possivelmente é um aviso, é um sonho de revelação para você. Antes de acontecer tudo que aconteceu comigo nesses últimos dias, eu estava tendo sonho um atrás do outro, com o mesmo significado. E Deus estava falando muito para mim assim, proteja o teu casamento, proteja a tua casa, a tua família. E aí eu comecei a reunir mais com meu marido, com meu filho, e falei, olha, vamos começar a ter momentos mais de oração juntos? E foi só a gente começar que a batalha se iniciou também, sabe? Claro que para nos fortalecer, para nos forjar, eu já falei para vocês que tudo, eu acredito muito que tem um propósito, nada é por acaso. Então, não subestime os sonhos que você tem de revelação. Sabe aqueles sonhos que você acorda e você tem aquela sensação? É diferente, gente. O sonho de revelação, ele é diferente. Então, peça discernimento para Deus, ore sempre. Pergunta para Deus, o Senhor quer revelar alguma coisa através desse sonho? Que possivelmente você vai compreender que é um sonho de revelação e Deus vai te orientar no que você deve fazer. Mas a oração sempre é essa, gente. Orai e vigiai. Vista-se da armadura que eu disse para vocês, prevaleça na oração e fortaleça em Deus, pois assim toda e qualquer batalha com Ele na sua dianteira você vence. Tá? E aqui é o 5º aprendizado, ó. Andar com Deus não significa só paz, vida tranquila, sem tribulações, né? Isso eu já falei até no começo do vídeo. Muito pelo contrário, eu fiz até um shorts, né? Um vídeo mais curto, que eu resumi o que eu quero dizer aqui nesse aprendizado, que é bem legal para vocês acompanharem também. Mas basicamente, ó, a diferença é que quando você anda com Deus, Ele te cuida, Ele te zela, Ele te ama com amor, que a gente já relatei aqui como que é o amor de Deus por nós. E tem uma passagem também, gente, que eu até coloquei aqui, ó, que na verdade tá tanto em Mateus, tá em Lucas, tá também em Marcos. Eles têm os mesmos versículos, né? Mateus 6, 24. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, né? O que está falando aqui nessa parte aqui, ó? Tome a sua cruz. Então aqui a gente já entende que não vai ser tudo flores, tudo bonitinho, tudo amorzinho, tudo leve, tranquilo e paz e não. Não vai ser assim. Até porque muitas vezes, igual eu disse pra vocês, na batalha, nas lutas, é nos erros, é apanhando ali que a gente se molda, que a gente se fortalece, que a gente aprende. As batalhas, gente, que a gente enfrenta, ela é importante, sabe? Então, não significa que você vai ter uma vida leve e tranquila, mas a diferença é que você tem Deus ali te fortalecendo, te guiando, te iluminando, te abençoando, te segurando na tua mão. Aí você pode ir lá e chora para Deus e se fortalece nele e continua. E aí a gente vence mais uma batalha e aí a gente segue a vida assim. 6º aprendizado. Fortaleça a sua identidade em Cristo. Assim você vence as batalhas da mente. Porque toda vez
que alguém dizer pra você que você não é capaz, que você não consegue, você vai lutar com as armas que são a palavra, as afirmações positivas. Por exemplo, eu tenho aqui também, que eu deixei no plano de oração algumas também para vocês fazerem, afirmações positivas, mas eu vou citar algumas aqui que eu faço todos os dias, ó. Por exemplo, se você sentir uma vozinha na tua cabeça que você não é capaz de vencer essa batalha. E aqui, ó, Romanos 8:37 diz: "Mas que todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou." Aí vem uma outra vozinha que te falou assim: você é uma pessoa fraca, você não consegue, você tem que ser forte. Então, com ele você é forte, ó. Em Filipenses 4:13 diz: "Tudo posso naquele que me fortalece." Ou seja, vem a voz do inimigo, vem a voz da impostora te dizendo algo negativo, você quebra com a palavra, você quebra com a verdade. Entendeu? É assim que a gente vence a batalha da mente. Quer ver mais um exemplo aqui? Você não é capaz. Ó, em Marcos 10:27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: "Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis." Entendeu? Ó, escolhido. Você é uma pessoa escolhida. Ó, em 1 Tessalonicenses, do 1 ao 4, diz: "Sabemos, irmãos amados de Deus, que eles o escolheu." Aí tem aqui: "Ah, você não é amado." Aí aqui, como não? Aqui em Romanos 8:28 diz: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito." Entendeu? Então você mergulha, gente, na palavra de Deus, mergulha, anota versículos. Você viu um versículo que achou importante, achou interessante, que é algo que você sabe que tem que combater, anota e vai fortalecendo nesse versículo. Eu tenho aqui também no meu mural várias coisinhas também que eu coloco para sempre estar me lembrando. Então anota no celular, anota no caderno, põe post-it e vai fortalecendo a tua mente ali. Ah, o inimigo falou tal coisa, veio uma vozinha aqui de negativo, de mentira, você vai e combate com a verdade. É assim que a gente tem uma mente robusta. Sétimo aprendizado, que é sobre humildade. Ah, essa aqui também é boa, hein? É aquilo, tem que ter uma frase que eu não sei de quem que é, eu acho que é João Calvino, que diz assim, ó: "Tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo de mal sou eu mesmo." Tem até uma passagem bíblica também que está em Romanos 7:18. "Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne, porque ter o desejo do bem está em mim, mas não consigo realizá-lo." Ou seja, isso é humildade. Se você entender que tem uma certa humildade ali para entender que você falha, que você erra, que você faz cagadinhas, né? Que você não é o bambambam, que não é porque você tá com Deus que você não vai errar, que você não vai falhar, que nada mais vai te atingir, que nada mais vai te afligir. Humildade. Deus também colocou muito isso em mim também, sabe? Para me lembrar que sem Deus eu sou só apenas o pó da terra. Sem Deus eu não sou absolutamente nada. Então, essa frase, né, expressa que a bondade e as bênçãos vêm de Deus, né? Enquanto as falhas e imperfeições são resultados da natureza humana. Eu coloquei aqui. Ou seja, somos melhores e não somos melhores e piores do que ninguém. Ninguém. Às vezes a gente vai ler na Bíblia também, a gente fica até revoltado com algumas passagens que tem lá, né? Só que se você observar bem, gente, aqueles erros que aquele galera cometeu lá na Bíblia, a gente também comete. Entendeu? Então vamos ser mais humildes, né? Ser mais humildes e entender que falhas acontecem. Mas qual que é o erro? O principal erro é você não entender, compreender que você errou, você falhou, você aprendeu e você parou de errar. Porque errar é humano, agora persistir no erro já é tolice, né? Deus dá pra gente todas as ferramentas maravilhosas pra gente viver uma vida conforme a vontade dele, certo? Tem um manual de vida que é a Bíblia pra gente seguir. Só que aí a gente fica nessa arrogância de querer ser autossuficiente, né? Eu consigo tudo, eu posso tudo. Então vamos se vestir também né? Colocar ali o chapéuzinho da humildade, porque não é fácil, o ser humano briga muito com o ego, né? A gente tem um egocêntrico ali muito enraizado em nós. Então foi um dos aprendizados muito importantes também, que é a humildade. E eu encerro com esse aprendizado. Quer ver? Tem até um versículo bíblico que fala o seguinte também, ó.
Tá em João 10:10. Ó, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, né? Porque Deus, ele não quer que a gente sobreviva, Deus quer que a gente viva. Então eu vou encerrar esse vídeo exatamente com essa passagem, para vocês refletirem, né? Nós temos bastantes aprendizados que eu compartilhei aqui com vocês para a gente meditar, para a gente refletir. Comente aqui nos comentários se algum deles te tocou, qual foi que te tocou, se você também já cometeu algum desses erros, se você também tá nessa fase de tribulação e como que você está fazendo para sair dela. Esse vídeo é mais para te inspirar e te motivar e te guiar a ter uma vida leve, frutífera e com propósito em Deus. E lembrar, o principal lembrete desse vídeo, gente, é lembrar que acima de tudo você tem um Deus que te ama demais, que Ele te cuida, que Ele te zela, que Ele tá com você, que você vai vencer mais uma dessa batalha. Tenha fé, tenha bom ânimo, né? Jesus, Ele venceu o mundo. Tenha bons ânimos. E aqui a gente vai ter ainda aflições, mas não temas, né? Na Bíblia, já ouviu falar que a palavra que mais tem é não temas, né? Não tenha medo. Então, siga em frente. Eu não sei o que você está passando aí na sua vida, não sei como que tá as suas batalhas, mas a única certeza que eu tenho, que eu posso te garantir, é que você tem um Deus que te ama.